Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Você está no Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou Marina Renault. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou fazer a teoria e a Marina vai fazer a prática. Nós vamos conversar sobre as dimensões da vida e, vamos dizer assim, os seres que habitam as diversas dimensões e como é que é essa questão. E depois vamos fazer uma conexão. Marina vai dirigir a conexão. Vamos lá, essa questão de dimensões é algo que eu entendo da seguinte forma. A análise das estruturas do infinitamente pequeno, sabe? Se você for ali para a célula, para a molécula, para o átomo, para o interior do átomo, lá no interior do átomo, você tem um universo de partículas. O átomo tem prótons e elétrons no núcleo, prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na sua superfície, girando, como você aprendeu na escola, né? Na sua forma mais simples. Agora, existe um espaço vazio entre o núcleo do átomo e o elétron. Como se fosse uma laranja no centro do Maracanã e uma pessoa lá na última da geral, um grande espaço vazio, que Einstein dizia que nesse espaço vazio existe uma energia chamada energia flutuante quântica do vácuo, que o Albert Einstein entendeu que no espaço vazio haveria algum tipo de energia que ele calcula. Depois, o físico Dirac, que vai ganhar o prêmio Nobel, ele vai dizer, não, existe um mar de partículas no vácuo atômico. E ele detecta que no vácuo atômico, às vezes aparece uma partícula e some. Aparece uma partícula e some. A ideia é que haveria dimensões do espaço de onde as partículas podem sair daqui e ir para essas dimensões, ou chegar de lá para cá. E essa flutuação de energia que o Einstein via no vácuo era, na verdade, um movimento dessas partículas, vamos dizer assim. Ou esse movimento de onda, como quiser. Bom, o fato é que o estudo desse universo do infinitamente pequeno obedece a uma física muito particular, que é chamada de mecânica quântica. Você já deve ter ouvido falar de física quântica, né? Então aí nós estamos falando desse universo do infinitamente pequeno chamado mecânica quântica. Agora, existe também o macro-universo das galáxias, das estrelas. E também esse infinitamente grande apresenta física muito própria, como por exemplo a curvatura da luz, não é? Então, o percurso da luz no tempo, uma estrela como Sirius, por exemplo, a luz de Sirius demora para chegar aqui 8 anos. Então, a luz tem um percurso no espaço, 300 mil quilômetros por segundo. Então, muda a física a partir do universo do infinitamente grande e é chamado de relatividade, ou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Bom, aí nós falamos de dois mundos. Nós falamos de um mundo infinitamente pequeno, dos átomos, das partículas subatômicas, do vácuo atômico. E nós estamos falando de um mundo do infinitamente grande, o universo das galáxias e etc. Nós estamos falando da mecânica quântica e da teoria geral da relatividade. Agora, pensando que talvez todo esse universo seja do infinitamente pequeno, seja do infinitamente grande, tenha vindo de um único ponto, de um ponto primordial, de uma fonte primordial, porque é interessante. A física acadêmica, ela pode até ser materialista, não chegou ainda nas hostes do espiritual, mas se busca um monoteísmo na física também, uma origem do tudo. Veja que interessante, não é? Bom, o fato é que quando se faz a experiência matemática de tentar unificar o infinitamente pequeno da mecânica quântica com o infinitamente grande da teoria geral da relatividade, abre-se uma matemática de um número com muitas dimensões. Particularmente, segundo a teoria das supercordas,
abre-se um universo de pelo menos 11 dimensões do espaço. Uau! A ciência começa a descortinar dimensões que vão além da quarta dimensão, a dimensão espaço-tempo. Haveria outras tantas dimensões que o cálculo do entrosamento da mecânica quântica e a teoria geral da relatividade abre esse universo. Ok. Mas pensa aqui comigo uma coisa. O radiotelescópio de energia escura, e aqui no Brasil foi instalado o maior do mundo, é capaz de detectar uma energia que flutua no fim do universo. E essa energia é tão imensa que, para que ela exista, esse universo que nós conhecemos precisa estar envolvido por um universo 95% maior que o nosso universo, segundo os cálculos matemáticos. Descobre-se um universo de matéria e energia escura. Bom, o que nós estamos dizendo? Quando nós falamos de teoria da relatividade, quando nós falamos de mecânica quântica, quando nós falamos de átomo, quando nós falamos de galáxia, nós estamos falando de 5% do universo. Quando nós falamos de 11 dimensões do espaço, nós estamos falando de 5% do universo. Esse outro universo que sabe-se que existe, que é o universo de matéria e energia escura, não se conhece uma única equação. Mas eu perguntaria para vocês, quantas dimensões a mais existiria se nós fôssemos fazer os mesmos cálculos desse outro universo? E nós vamos para além das 11 dimensões que a matemática da ciência formal traz para a gente. Então, talvez a infinitude das dimensões, quem sabe? O que eu estou querendo perguntar para você é o seguinte: será que nessas dimensões do espaço há vida, como nós temos vida no tridimensional nosso? É uma pergunta, não é? Se você perguntar, só a planeta Terra tem vida, sendo que tem lá, eu vou chutar um número qualquer que é da ordem de grandeza de 2 bilhões de sóis, infinitas estrelas, só o planeta Terra tem vida? Não, lógico que não. Então a gente poderia perguntar, com as infinitas dimensões do espaço, só a nossa dimensão tem vida? Ou haveria vida em outras dimensões? Será que as dimensões do espaço, descritas por Dante Alighieri na Divina Comédia, quando ele fala do purgatório, do inferno, do purgatório e do céu, será que essas dimensões da vida trazida pelo pensamento religioso, eles correspondem às dimensões descortinadas pela moderna física? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma obra, O Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, que fala de uma comunidade no espaço, é outra dimensão do espaço. Essa outra dimensão, pensando pela lógica da ciência, seria uma das dimensões que a matemática pode deduzir. E como é que é essa colônia espiritual do Nosso Lar, que está descrita na obra psicográfica do Chico Xavier pelo espírito André Luiz? Bom, imagine o seguinte: hoje em dia já é possível se fazer filmes que você escolhe o enredo. Então está havendo ali um conflito, você escolhe se o conflito vai ser resolvido ou se ele vai ser ampliado, se vai entrar um novo personagem ou não. Quer dizer, você pode imaginar que no futuro as histórias e os filmes, eles vão seguir as diretrizes que você opta num extremo processo de interatividade? Muito bem. Então o que acontece? A visão de realidade nessas outras dimensões também obedece à nossa ótica particular. Então, quando você tem um André Luiz descrevendo a colônia do Nosso Lar, você tem uma pessoa que tem uma concepção de mundo e de vida, e que quando ele chega nessa outra dimensão, essa outra dimensão se configura de acordo com o olhar que ele compreende. E uma outra pessoa enxergaria o quê? Então, se você tem, por exemplo, um Chavante, um Tupi-Guarani, um Iorubá, chegando ali, ele vai ver o quê? Ele vai configurar a realidade dele, porque na outra dimensão tem mais tecnologia, né? Com outras realidades.
E essas realidades espirituais, elas são descritas na literatura religiosa, nas pinturas rupestres das cavernas, e elas são descritas. A questão é, também são descritas as pessoas que habitam essas dimensões. Dante Alighieri descreve nos umbrais, nos infernos, nos céus. E aí nós temos figuras muito interessantes dessa hierarquia espiritual. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, nessa obra, ele relata os mundos inferiores, os mundos superiores destas dimensões espirituais. Os umbrais como elemento de transição, os infernos, os céus como manifestação consciencial que modela o espaço onde nós estamos. Então, nas dimensões espirituais, a matéria que vibra nessas dimensões é mais plástica ao pensamento. Então, os infernos que nós trazemos na nossa consciência, nós plasmamos e construímos o ambiente do inferno que é relatado nas literaturas. Assim, por exemplo, André Luiz, quando ele parte para o mundo espiritual na obra do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, ele vê um nada, porque ele não tinha concepção do contínuo. Então ele não consegue ver nada além. Quando ele desconfia que pudesse haver alguma coisa além, aí aparece, porque ele abre na mente a concepção. E como essa matéria da dimensão espiritual é muito plástica ao pensamento, ele já começa a abrir um facho de luz e enxergar aqueles que o amparam e levam ele para uma esfera mais iluminada, segundo a obra do Nosso Lar, que é muito parecida com o que nós encontramos também na Divina Comédia de Dante Alighieri. São descritos os seres angélicos, não é? Então nós temos aqueles seres mais próximos de Deus, os querubins, que têm uma multiplicidade de faces, né? Tem a face do touro, a face humana, a face do leão, a face da águia, que tem asas, as 4 asas, e são figurações mais próximas de Deus, demonstrando a dificuldade de entender as formas dos seres dessas outras dimensões, que seria uma multiplicidade ou uma síntese de todos os seres. O querubim tem muitos olhos, não é? Então, e na cultura Ayurveda você tem outras representações, que é a tentativa do ser humano de enxergar os ângulos. É como se você olha um quadrado, você olha um quadrado, mas se olha um cubo, são muitas faces. E se esse cubo for um cubo de hiperespaço, aí que faces é? Então, quando a pessoa vê, ela vê muitos olhos, muitas caras, não é? Então, a figura do querubim, na minha interpretação, ela traz essa referência. Depois você tem, de acordo com a literatura, daquilo que o ser humano tenta compreender, né? A figura dos anjos, que são mensageiros de Deus, que têm asas. Será que eles têm asas ou eles têm a volitação? Ou pode ser que tenham formas diversas, que têm extrema beleza, não é? E esses anjos têm os líderes desses anjos, que são os arcanjos, né? Então tem uma hierarquia administrativa. E tem os arcanjos que são, vamos dizer assim, que portam uma estrutura de força e utilizam quase que uma força militar, né? São as potestades, não é? Então você tem um arcanjo Miguel, você tem figuras que eu não sou letrado no assunto, para falar a verdade, eu só estou tentando trazer elementos conceituais. E depois nós temos aqueles seres e as diversidades ligadas à natureza. Me lembro quando eu era criança, eu li O Lado Oculto das Coisas, do pastor Leadbeater, que viveu 50 anos na Índia e falava sobre as fadas, os gnomos, que habitam uma dimensão interligada com a floresta. Quando eu entrava na floresta, que eu morei e vivi também nos sítios, não é? Eu entrava assim, eu chegava a ver, eu não sei se eu estava com a minha imaginação aberta ou se eu estava vendo a mesma coisa que o Leadbeater via, não é? Nós temos também as figurações mais próximas da nossa identidade. Então nós temos
vamos dizer assim, os povos da floresta que se articulam como personagens, né? Andaraí, Tupicação, Brogotá, são figuras expressivas da nossa própria cultura. Nós temos os... Saúde, amorzinho. Nós temos os espíritos iluminados, fala-se do Bezerra de Menezes, não é? Nós temos Nossa Senhora, nós temos a figura de Jesus, são seres iluminados, nós temos figurações angélicas. Allan Kardec fala das figurações angélicas, das grandes dimensões luminosas, não é? Então, esses espaços dimensionais, eles seriam ricamente habitados. Olha, vale a pena uma releitura de todos os conhecimentos ancestrais, esotéricos, religiosos, e uma visita aos monumentos. Eu costumo, quando eu vou a Portugal, tem a igreja de Viseu. Ela é uma igreja do século XIV, mas tem tantas referências esotéricas lá dentro do conhecimento da época. Eu acho que a gente precisa resgatar esses conhecimentos para formar na mente que nas dimensões espirituais existe uma infinidade de formas muito maiores que a nossa natureza já é rica aqui de plantas, flores e tal. Nas outras dimensões é mais ainda. E existem realidades de lideranças que a gente traduz com a nossa linguagem, mas deve existir lideranças que a gente não sabe nem como qualificar, não é? E que às vezes a gente não consegue entender com a razão, mas às vezes a imaginação ajuda a gente a se localizar, não é? Para a gente não entender que o além é um espaço vazio, com pouca gente, vamos dizer assim, e que você não tem a quem recorrer, não é? As dimensões são extremamente movimentadas, com seres estelares, anjos, arcanjos, querubins, animais de diversas formas, formas transitórias, luzes, sombras que formam o contrapeso da vida nos mecanismos de luz e sombra, que é uma riqueza extraordinária a chamar a nossa atenção, para que nós possamos também marcar sintonia, para enxergarmos a realidade na qual estamos submersos, mas somos seres atuantes, individualizados, com consciência e capazes de aprender e desenvolver numa riqueza imensa de possibilidades. E dentro de nós acessamos essas dimensões, porque elas não estão lá no alto, como a gente imagina. Elas estão aqui, conosco. Estão o tempo todo. E a melhor maneira de acessar é indo para dentro, para o profundo. Então, eu convido vocês agora para um momento de relaxamento, sentar com a coluna ereta, quem puder, relaxar, procurar um ambiente de paz, de silêncio. Inspirar a tua presença aqui agora, sentir os pés no chão. Voltar para dentro. Inspirando e expirando até se sentir totalmente relaxado, relaxado. E juntos vamos nos conectando com o Sol central de nossa galáxia, o pulso do coração de Deus. E essa luz vai descendo sobre nós, iluminando todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todo o nosso corpo físico. E a luz vai descendo como raízes pela planta de nossos pés. E essas raízes luminosas descem até o centro do planeta Terra, no coração cristalino da Mãe Terra.
que nos abriga, que nos sustenta, que nos recebe. E desse coração da terra, de nossa Mãe Gaia, sobe uma luz trazendo vitalidade, energia, força para todo o nosso corpo, saindo pelo nosso coronário, o alto de nossa cabeça, indo novamente para o centro do cosmos. Nós nos tornamos agora um ponto de luz entre céu e terra. Invocamos a presença de nosso guia espiritual, a força de Arcanjo Miguel trazendo proteção em todo o nosso campo energético, em todo o ambiente. E você inspira agora, relembrando que do ar você inspira as partículas divinas de Deus que sustentam a tua vida. E você vai se tornando brilhante, como um cristal, refletindo as infinitas cores do nosso multiverso. Toda a tua estrutura óssea agora se torna vibrante e translúcida como um cristal. Do seu coração emana a luz do Criador, que alimenta todo o teu corpo em luz, serenidade, vitalidade, coragem. Inspira essa presença e percebe que todo o teu ser agora se transforma em luz vibrante. Todo o teu pensamento agora é preenchido pela luz cristalina, ativando a sua consciência crística. Todas as tuas emoções agora vão se dissolvendo na luz, restando apenas a serenidade, a paz, o equilíbrio, a harmonia e a alegria.
Você é um ponto de luz vibrante. Todo o teu entorno é tocado pela luz crística. Que dissolve agora todas as sombras e todos os conflitos. Essa luz é a tua presença, fundida com a presença do Criador. E você percebe agora que habita o teu universo de harmonia e alegria. Todas as células do teu corpo agora são preenchidas por essa luz. E você pulsa, pulsa, pulsa. Atrás nas tuas costas, abrem-se asas de luz. Você contém a semente do divino dentro de você. Das tuas mãos emanam luz, que tudo aquilo que você toca se transforma. Teus passos pela vida abrem um caminho dourado de força, de luz, de coragem, do novo que te aguarda. Teus olhos emanam a luz de Deus que habita dentro e fora de você. E você percebe que é muito além desse corpo, desses pensamentos e dessas emoções. Você percebe a sua grandeza, a tua potência divina que quer se manifestar. E nesse momento você permite que ela se abra. E todo esse líquido, todo esse fluido divino se espalha por todo o teu ser. É chegada a hora de despertar de cada ser humano. Escuta o chamado para brilhar e ser uma estrela no caminho que ilumina muitas vidas. Ainda que a noite pareça escura, cada um de vocês é a luz que vem iluminar o planeta Terra.
Sua vida é sagrada. Você é um ser divino. E é hora de relembrar. Deus está fora e dentro. Deus é. E você é com Deus. Inspira a tua presença sagrada. E assume agora o teu espaço no mundo e na vida. E nessa energia de luz, de amor e de confiança, você volta a sentir o teu corpo aqui. Vai sentindo teus pés, tua respiração, tua presença. E sentindo o teu ambiente aqui agora. E vagarosamente, vamos abrindo os olhos. Gratidão. Uma luz no teu coração. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.